Oiê, a gente resolveu vir aqui falar um pouquinho pra vocês sobre quem tá atrás Entre Vozes. A gente é um casal real, a gente tem nossas dores, nossas alegrias, nossas despedidas, nossos encontros e como vieram muitas perguntas pra compreender melhor como que é a nossa vida, como é a nossa rotina, como que foram os nossos encontros. Então a gente resolveu falar em vídeo pra explicar melhor, né, todo o contexto nosso. Então a gente vai fazer como se fosse um jogo de perguntas e respostas, sem nada engessado, pra ir respondendo aos poucos, como sempre fizemos no podcast, mas dessa vez em vídeo, tá bom? Então vamos lá. Então, vou começar com as perguntas, né? A gente tem aqui algumas perguntas no celular, né? Então, a gente vai ler. Espero que vocês gostem da nossa apresentação. Primeira pergunta. Como nos conhecemos? Foi algo por sorte? Foi destino? Ou foi por conta de algum algoritmo? O algoritmo. Então, foi... Vamos dizer que parte foi o algoritmo, né? A gente se conheceu através de um aplicativo de relacionamentos, né? Então, eu acho que boa parte das pessoas hoje usa esse método, né? Conhecer pessoas novas e vamos dizer que também foi sorte, né? Porque a gente está no aplicativo ao mesmo tempo, né? Buscando, né? Então foi sorte também, né? Mas eu creio que a tecnologia, o algoritmo me ajudou bastante. Eu fiquei 24 horas nesse aplicativo, então teve um pingo de sorte, Ah, com né? certeza. Tá. O que fez a gente dar match, mesmo sendo tão diferente? Bom, essa pergunta, eu acho que o que primeiro me vem à cabeça é sentir a energia da pessoa, né? Porque, né, por uma conversa, as palavras que você escolhe, o quão disposta ela tá para conversar, né, para conhecer mais sobre a outra pessoa, isso atrai muito, assim, né? Então, acho que o primeiro fator para dar um match, na minha opinião, foi isso, sentir a energia, né, a disposição dela e querer me conhecer melhor. Eu também acho que aí da minha parte, né? Eu sempre achei ele muito inteligente, ele sempre foi muito perspicaz, assim, e ele tem um humor que me agrada muito. E o jeito dele de fazer as coisas e de tratar as pessoas também. Eu reparo muito nisso, assim, como a pessoa trata as outras pessoas, né? E isso também é um pouco de energia, né? Mas da minha parte, acredito que tenha sido isso. Próxima pergunta. Quais são as partes mais fáceis e mais difíceis da nossa convivência? Bom, eu acho que o mais fácil é a nossa relação diária, assim, de conversar, né, de estar sempre falando um pro outro nas coisas que estão acontecendo, nas coisas, né, no dia a dia da rotina. Acho que isso é o mais fácil. E o mais difícil no dia a dia, para mim, é a rotina com as crianças, né? Acho que é muito mais difícil para Carol do que para mim, né? Mas a gente conciliar tudo isso, né? As atividades da escola, junto com as nossas coisas, né? Isso acaba sendo muito cansativo, né? Ter filhos cansa, né? Mas eu acho que é isso. Eu achei que você fosse falar que eu sou uma pessoa muito intensa emocionalmente. Achei que ele Ah, fosse dizer algo sim. sobre isso. Não, acho que sim, né? Quando você tem um relacionamento intenso, né? Tem momentos que são difíceis, sim, né? Mas eu vou dizer que na maioria né, do tempo, é uma convivência fácil, né? Problemas aparecem como qualquer casal, né? Mas a diferença é que a gente não tem problemas o tempo todo, né? A maioria do tempo a gente tá bem, a gente tá administrando o nosso dia a dia, né? De maneira boa, assim. Então, vamos dizer que 95% do tempo a gente tá muito bem, né? E 5% a gente tá tentando resolver algum problema, né? Entre a gente ou um problema externo. Mas acho que esse é o mais importante, que a gente esteja em, né, uma harmonia a maior parte do tempo. Desculpa se eu falei muito a maior parte do tempo, né? É isso que eu acredito, né? Que não existe um relacionamento perfeito, né? Não existe alguém que vai estar bem 100% do dia, né? Isso não existe, né? Então a gente tem que saber lidar com as dificuldades de cada um, né? A gente tentar administrar bem, né? Esses 5% aí que não são tão bons. Próxima pergunta, então. Carol, como foi reconstruir a vida depois de um casamento muito longo? Casamento não, né? Um relacionamento no total, né? É verdade, né? Porque eu estava em um relacionamento de 23 anos antes, né? E como, né, qualquer relacionamento longo dá muito trabalho mesmo, né? A gente
se perde um pouco no outro e eu sempre fui muito imatura nesse outro relacionamento que eu tive, então eu tinha me perdido totalmente de mim. Eu já não me reconhecia mais, eu já não sabia mais nem o que eu gostava de fazer. Então foi uma reconstrução rápida, né? Se considerar o período de tempo, mas eu acredito que foi o melhor e foi como tinha que ser, né? Eu não mudaria nada. E tem suas dificuldades, tem suas dores, mas tem suas alegrias, né? Em me reencontrar, em saber, né, como que eu sou de verdade, isso foi um processo muito bom, por outro lado. E você, Dan, como foi entrar numa relação já com filhos? Eu acho que é uma ótima pergunta, né? Porque a maioria das pessoas, né? Vou dizer assim, dos homens, né? Tem até uma piadinha que, nossa, a mulher já tem uma bagagem, né? Você já vai, né, entrar no relacionamento com bagagem e tal. E eu não vi dessa forma, né? Porque eu achei que, nossa, né? Isso só mostra, né? Que ela já é uma pessoa mais madura, que já tem um grau de responsabilidade na vida, né? Que ela tem um certo nível de responsabilidade, assim, né? Que eu posso confiar, né? Então essa é a primeira coisa que me veio na cabeça, que é alguém que eu posso confiar. E a segunda coisa é, quando eu comecei a me relacionar com ela e, consequentemente, né, as crianças entram também, né, na relação, foi aí que eu descobri que eu realmente seria muito bom nisso, né? E fazer o papel de pai também, né? Então as crianças da Carol me ajudaram a me descobrir como pai. E isso é muito bom pra mim. Então eu não tive dificuldade, né, nesse quesito de entrar no relacionamento, né? Já, vamos dizer assim, né, usar minha piada, vindo com uma bagagem já. Né? Então pra mim isso não foi nenhum problema. E o Dan, ele trata as meninas como se fossem filhas dele mesmo, com todo amor, né, com todo cuidado e com toda a delicadeza que pede, né, cada criança na sua fase. Nós conversamos muito sobre as crianças, conversamos muito sobre a condução, né, delas, como que a gente pode ser mais para dar bons exemplos. E eu sempre falo assim que ele dá ótimos exemplos. E elas se conhecem isso nele, né? Então essa é uma parte muito bonita. Ele nunca teve problema com isso mesmo. Ele sempre abraçou a minha realidade do jeitinho que era. Então, eu sou muito grata. Isso. Até fazendo um comentário adicional sobre isso, né? Eu acho que as pessoas fogem disso, né? Especialmente os homens, né? Quando uma possível parceira já tem filhos, né? Eu acho que é uma fuga de responsabilidade, na verdade, né? Porque quando você não quer ter uma responsabilidade, você vai fugir mesmo, né? De alguém que, né, que já tem um compromisso maior ali, que são filhos. Né? Então acho que isso também faz parte da maturidade. Talvez se fosse 10 anos atrás, talvez não tivesse essa maturidade, né? De aceitar a Carol com filhos, mas o Danilo daquele momento, ele já está preparado para aceitar essa realidade. Então, eu acho que cada um tem o seu momento também, né? Então não é uma questão de julgar que eu sou melhor ou pior que outro homem, mas no meu momento ali, eu me sentia preparado para para tomar esse passo na direção da Carol. Tá bom. Próxima pergunta, então. O que a gente mais admira um no outro? E o que mais irrita? O que eu mais admiro na Carol, entre várias coisas que eu admiro, eu acho que é a energia da Carol mesmo, assim, que é o que mais me deixa feliz assim durante o dia, sabe? Ela acorda, ela tem uma energia, uma felicidade, aí isso contagia todo mundo, ela tá sempre cantando por aí. Então isso me admira muito, porque isso energiza, né? Então isso me faz querer, né? Acordar e saber que ela tá ali cantando, que ela vai estar ali. Mesmo estando, né, não tão bem, mas ela passa uma energia boa pra todo mundo. Contagia a casa toda. Então, eu acho que é isso que eu admiro mais na Carol, a energia. E talvez o que eu menos admiro
Não, não o que menos admiro, né? O que mais me irrita, né? Acho que irritar é uma palavra, né, um pouco pesado, né? Mas o que me causa problema às vezes pode ser o fato da a gente ter algumas discussões que desdobram por algumas coisas muito longe, né? Que nem uma discussão que a gente teve ontem. E a Carol, por ser uma pessoa muito pensadora, ela acaba levando para alguns caminhos que não é o que eu, né, pensei inicialmente, né? Assim, mas é uma questão de uma conversa, né? De colocar as coisas na mesa, né? E buscar entender melhor. E colocar meu ponto de vista também, né? E não vou dizer que isso é irritante, mas isso é o que dá mais trabalho, né, Carol? Gente, eu conecto coisas. Eu conecto. É... Brincadeira. Eu tô tentando ser um ser humano melhor. É... Vou te contar agora. O que eu mais admiro em Verdade, né? você. E você, né? Que você mais admira, depois dessa, o que você mais admira ainda? Ah, eu Ou já acho que eu não acabou quero mais tudo? falar. Não admiro mais nada também. Depois dessa, tô chateada. Já conectei aqui os negócios. Brincadeiras à parte. Ah, eu admiro muita coisa em você. Mas como eu já disse, acho que eu já até falei em algum podcast anterior, eu acredito que o Dan ele tem uma garra assim para fazer as coisas, uma energia, uma disposição mesmo para resolver, sabe? Se coloca uma coisa na mão dele, ele vai resolver. E tanto ele resolve que até as crianças sabem que se é para pedir alguma coisa, é melhor pedir para ele, porque ele resolve. Eu não resolvo muita coisa, né? E é engraçado, né? Porque ele tem essa disposição. Eu acho que é mais isso, né? E se eu fosse dizer assim, o que mais irrita, que aí também eu não entraria na palavra irritante, né? Como ele disse, mas é algo que atrapalha um pouco o meu fluxo, né? Que é muitas vezes não entender muito bem o que ele tá pensando, né? E, e até por isso eu acho que a gente se abre tanto em conversas, porque o Dan, ele é, como ele disse em um podcast também, uma pessoa de poucas palavras. Ele não é uma pessoa que vai ficar falando, né? Ele é mais objetivo, né? E vocês podem perceber que quando eu começo devagar, eu não paro mais, eu falo muita coisa, né? E uma coisa puxa a outra. E ele já é uma pessoa de poucas palavras, bem certeiro, assim. Ele é bem cirúrgico nas palavras que ele tem para falar. E, e ao ser mais cirúrgico, mais certeiro e com menos palavras, dá mais margem para as minhas abstrações. Então, por isso que às vezes eu tenho que ser mais clara com ele na minha pergunta, para receber uma resposta mais clara também. Então, tem essa dor, assim, né? Vamos dizer. Não é tão simples assim, né? O nosso relacionamento nesse quesito, né? Mas acho que eu diria que é isso. É bom. Carinha, né? Não, eu achei muito ok essa parte aí que ela falou, porque é verdade, né? Então, mas captei a mensagem. Muito obrigado. De nada. É, vou fazer a próxima pergunta então. O que te faz pensar, entre aspas, ainda bem que escolhi essa pessoa? Fecha. Como eu me sinto quando eu tô com ele. Sem dúvida nenhuma. Porque assim, a gente sempre vai ter divergências, né, discordâncias, a gente. Até porque o objetivo do nosso relacionamento não é que a gente vire uma pessoa só, é que a gente siga como é, pessoas autônomas que estão em parceria, né, de vida. Então, eu acredito que seja isso. Eu me sinto muito bem, eu, eu sinto que eu posso ser quem eu sou. E, e eu me sinto feliz, né, quando ele tá por perto. Não só quando ele tá por perto, né, mas o fato de ter ele na minha vida me faz feliz, né. Então, com certeza acho que seria isso. O que você acha? O que me faz pensar, acho que vou até ser meio repetitivo, né? Mas eu penso que, nossa, ainda bem que eu tô com a Carol quando eu preciso de ter forças, assim, né? Uma energia pra começar um.
novo dia, assim, né? Então, eu vejo a Carol, o jeito dela, a energia que ela passa. E isso me dá uma levantada também, né? Dentro dos dias que eu acordo, não tô tão disposto assim, né? Acho que todo mundo passa por isso, né? Mas eu vejo a Carol, eu vejo, né, o jeito que ela já tá fazendo as coisas, já tá interagindo com todo mundo, então isso me energia me faz querer seguir o dia. Tá bom. Quem é o mais racional e quem é o mais passional? Eu acho que eu sou mais racional, né? E a Carol é mais passional, como vocês bem podem perceber. Eu sou racional também. Não, você é bastante racional, mas você é muito mais passional do É que verdade, racional. Mas é você verdade. tem uma boa racionalidade, né? Com certeza. E o Dan, ele lê pessoas muito bem. Eu fico impressionada. Ele me dobra rapidinho. Próxima pergunta. Qual foi o maior aprendizado desse relacionamento até agora? Mas é Essa é difícil, hein? difícil, essa é profunda. Posso começar então a responder a minha própria pergunta. Eu acho que o aprendizado seria nesse relacionamento agora, né? Ou até falo com a Carol, eu até falei algumas vezes no podcast, que eu aprendi a fazer diferente, né? Que eu repeti uma fórmula, né? Que não deu certo, não ia continuar dando certo, né? Então, o aprendizado que eu tive foi faça coisas diferentes que você vai colher resultados diferentes, né? Eu tento aplicar. Logicamente não é perfeito, né? Eu também continuo errando em algumas coisas, mas aí é um ajuste fino, né? Assim, com o jeito da Carol, mas as coisas que eu sei, né, que não, que são realmente erros capitais, assim, que eu cometi no passado, né? Na forma de, por exemplo, não me abrir, guardar coisas só pra mim, né? Ficar segurando, né, vamos dizer assim, o mundo nas costas sozinho, né? E, e não ter, né, a minha parceira com uma pessoa que pudesse realmente me apoiar, né? Isso foi uma coisa que eu resolvi, não, esse eu vou fazer direito, né? Eu vou confiar, vou falar e vou compartilhar o peso das coisas, né? Porque assim tem que ser, né? Acho que ninguém tem que compartilhar o peso de nada sozinho, né? Tem que escolher, né, um parceiro de vida. Então acho que pra mim isso foi o maior aprendizado, né? Largar, né, hábitos do passado e fazer diferente agora. É, fiquei filosofando aqui porque eu acho que, como eu sempre falo, a gente sempre aprende algo todos os dias, né? Mas se eu fosse escolher um aprendizado, eu descobri como é construir um relacionamento saudável a quatro mãos. E custa, né? Não é simples, mas é um aprendizado que vale a pena, né? Mas tem que estar, é a quatro mãos, tem que estar todo mundo muito disposto, né? Próxima pergunta. Como nossa profissão influencia na forma como lidamos com as crises? Bom, eu acho que a profissão da Carol é a que mais tem ferramentas, né? Pra lidar com isso, né? Ela é psicanalista, né? Ela estuda mente, ela estuda relacionamentos, né? A minha profissão, assim, é uma profissão muito analítica, né? Muito voltada para o corporativo, assim, né? Então, não tem muito ali de, talvez, assim, eu tenho um pouco de inteligência emocional, né? Que eu levo, né? A maneira que eu trato as pessoas, né? De não, né? Ser muito reativa, de ser uma pessoa que entende primeiro um problema para depois, né? Sair falando com todo mundo, mandando e-mail e tudo mais. Mas o que eu vejo que mais me ajuda hoje no meu trabalho atual é a flexibilidade, né? Como eu trabalho remotamente, né? Então isso me dá mais tempo, né? Pra gente poder conversar mais, poder resolver algum ponto, né? Então isso me deixa mais flexível, né? Porque no final eu tô sempre aqui, né? Então eu creio que esse lado da minha profissão me ajuda muito, né? Não a profissão em si, mas a, a maneira que eu trabalho, né? Que é remotamente. Então acho que isso me ajuda muito. É interessante. Mas eu tenho minha opinião sobre isso também.
Eu acredito que o Dan, ele lida muito com pessoas o tempo inteiro e o trabalho dele exige isso. Exige que ele saiba se comunicar bem e conectar as pessoas em pontos. Então, isso ajuda bastante, né? Porque ele procura sempre ser muito amoroso nas colocações e sempre com o objetivo de resolver, sempre de conectar, criar pontes, ao invés de desconectar e destruir caminhos, né? Então, com certeza, a profissão dele ajuda, até a questão analítica dele também ajuda, porque existem algumas coisas que às vezes eu tento me colocar no lugar dele, né? Eu coloco uns quebra-cabeça, assim, né? Na forma como eu me comunico com ele, às vezes, eu acho. E eu percebo que ele tem um cubo mágico e, e me dá um show de, de inteligência. Então, eu acho que seria isso, né? Claro que minha profissão vai influenciar na forma como a gente lida, não só com as crises, mas com qualquer coisa, por conta justamente das ferramentas, né? Que o Dan falou desde o início, e da forma como eu procuro enxergar tudo. Eu também procuro ter o máximo de empatia possível. Às vezes eu não consigo, mas eu procuro me colocar também no lugar dos outros sempre que eu tenho emocional para fazer. Próxima pergunta, então. Qual o maior desafio de ser tão real em um podcast de casal e o que a gente espera provocar nas pessoas com essas conversas? Existe um desafio muito grande em ser tão real e nós somos, tá? O que a gente fala aqui não é mentira em nenhum nível, né? É claro que isso é uma parcela, né, do nosso tempo e do nosso ponto de vista também, porque ninguém tá 24 horas aqui com a gente. Mas tudo que a gente fala é real e a maior dor disso é a vulnerabilidade, né, que a gente se coloca, porque a gente fala de coisas que não são fáceis também, né? Não é porque nós conversamos e nós colocamos tudo na mesa que é fácil. Então, tem muita coisa que pega em pontos, né? Pega em gatilhos emocionais também, mas a gente entende que isso é muito importante de expor, mas não no sentido de querer, né, como a gente sempre fala, não querendo dar exemplo de nada, querendo dizer que nós somos melhores, né, do que alguém, ou enfim, não é nesse sentido, mas é no sentido de estimular que os casais se abram para esse tipo de conversa de vulnerabilidade, né, entre um e outro, né, não é nem o que nós estamos fazendo aqui, que é nos vulnerabilizar para vocês, mas é vulnerabilizar entre vocês, né, então eu acho que isso é muito importante e vai construir uma sociedade muito diferente quando a gente aprender a se comunicar melhor, né? E isso começa dentro de casa, começa com quem você mais ama, com quem está do seu lado todo dia, com quem compartilha a sua rotina e depois a gente consegue também se comunicar melhor com o outro e estabelecer conexões de mais valor, mais reais, mais verdadeiras, por serem vulneráveis também. O que você acha? Para mim, o maior desafio é realmente abrir, né, esses pontos, né, que eu não é uma coisa que eu faria, né, comumente, assim, né, falar para mais pessoas sobre coisas que eu vivo aqui na nossa privacidade, né. Mas o objetivo, né, que a gente pensou, né, que seria bom a gente compartilhar essas conversas, esses pontos, né, porque talvez através da identificação, né, a gente possa ajudar pessoas, né, possa ajudar alguém que ouve, que, nossa, eu passei por isso também, né, e se identifique e tenha um pouco de conforto, né, assim, que essa situação eu também passo, que não é algo que só você passa, né, que você tem pessoas que, né, que vivem nesse mesmo mundo que você que também sofrem as mesmas coisas que você sofre, né. E como vocês podem perceber, né, a gente não é um casal perfeito, né? Mas tem muitas coisas que a gente crê que a gente faz certo, né, assim. Então, talvez, né, caminhando nessa direção, né, que seria um exemplo que a gente poderia passar, né.
dentro de vários erros, né, a gente tenta acertar em algumas coisas que nos ajudam, né, a ser um casal feliz, né, um casal que tem paz na maioria das vezes, na maioria do tempo. E mesmo com uma rotina tão pesada, né, que a gente tem hoje, a gente ainda consegue, né, tá aqui, né, tendo um tempinho para gravar para vocês, né, uma série de perguntas. E é isso, né, é desafiador, é difícil para mim, mas eu acho que o objetivo, né, final, ele vale a pena. Com certeza. E por fim, a última pergunta, porque já está acabando. Se a gente pudesse dar um conselho para casais que estão começando, qual seria esse conselho? É, eu acho que quando eles estão começando, se vocês pudessem já tratar o outro, né, com confiança, né, porque assim, acho que quando você escolhe ser um casal, né, isso eu tô falando da minha experiência atual, é legal quando você já estabelece uma relação de confiança e você vê a outra pessoa como um casal. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Assim, no passado. No passado eu não gostava de compartilhar finanças, por exemplo. Eu achava que meu dinheiro era meu, o dinheiro dela era dela. E essas coisas não se misturavam. Mas já percebe como isso é errado? Assim, isso não é uma ação de um casal, né? Você ainda focar na sua individualidade nesse sentido, né? Então acho que, só para dar um exemplo, né? Então acho que se você quer ser um casal com alguém, esteja pronto para dividir tudo, né? Eu acho que esse é um dos principais erros, né? Que a pessoa entra no relacionamento, mas ela quer ter atitudes de solteiro, né? Ainda. Então se você tem esse pensamento, né, de continuar sendo individual, então não entra no relacionamento, é melhor ficar solteiro mesmo. E se prepara melhor, né, para você um dia, né, poder compartilhar essas coisas com alguém de verdade, né? Eu acho que essa é a lição, uma das lições que eu aprendi, né, se eu puder dar um conselho, então entre no relacionamento de casal para agir como casal, não agir como individual. Acho que é isso. Eu diria que aprimorar a comunicação, estudar a comunicação, sabe? Saber se comunicar da melhor forma. E olha, mesmo a gente estudando, né, a nossa forma, né, aprendendo a se comunicar, ainda tem muito ruído na nossa comunicação. Então, eu acredito que eu diria isso. E como um bônus, compreender que mente masculina e feminina são diferentes, sim. Né? Não é uma questão de estereótipo, de sexismo, mas é uma questão de inteligência emocional também. Saber até que ponto que o outro consegue ir e o porquê disso, né? Homens e mulheres pensam sim muito diferente. E tá tudo bem, né? Mas se a gente souber, a gente pula uma série de atritos que podem acontecer. Eu diria que é isso. Muito bem. Então, né, só para a gente encerrar, né, e gostaria de dizer que nós não acreditamos, né, que exista um casal perfeito, né, como eu coloquei, a gente é sempre em construção, né, sempre tentando achar a melhor forma, né, de se relacionar. E isso vem, né, através da conversa, né, diariamente, a gente tá com o canal de comunicação sempre aberto, nunca se fechar. E fazer esse podcast, né, ele é só um reflexo do que a gente já vive hoje, né? Que é um processo, né? A gente está construindo coisas e nunca vai parar de construir, né? A gente nunca vai chegar no Nirvana, assim, né? Onde sempre vai ter algo para melhorar, sempre vai ter algo para construir. E se você quiser caminhar com a gente, seja bem-vindo. Nós vamos continuar gravando os podcasts semanalmente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem a gente. Muito obrigada.